Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Chegamos na quarta-feira e hoje é dia 25 de novembro e a nossa aula de ética começou agora. Na nossa aula de ética, hoje nós teremos um assunto novo que não está no livro, é um assunto importante e interessante de ser tratado e algo muito atual. Mas antes de falar sobre qual será o nosso novo assunto, eu gostaria que vocês pegassem o caderno. Serão os materiais que você vai utilizar na nossa aula. Pegue seu caderno porque tem atividade para corrigir. Estojo na mão também. Onde é que está o seu? Olha o meu aqui. Pegue seu estojo que nós vamos conversar. No caderno de ética, você pode também dividi-lo com outra disciplina, não tem problema. Eu pedi que vocês escrevessem, desenhassem algumas expressões faciais de acordo com as letrinhas que estão mostrando. É o jogo das emoções. Como você fica quando ganha um abraço? Quando você recebe um abraço de alguém, como é que você fica? Como é que o seu rosto fica? Você sorri? Você chora? O que é que você faz? E você vai aí desenhar como você fica no rostinho, certo? A próxima. Alguém colocou a culpa em você que não fez nada de errado. Alguém acusou você de uma coisa que você não fez. Como é que você se sente? E aí vocês desenharam. A próxima. Quando você recebe um carinho de alguém que você ama, de alguém que você gosta muito, como é que você fica? Vocês também desenharam. O próximo, ver um animal abandonado. Quando você passa na rua ou recebe a notícia, pode ser na TV ou em outra fonte de comunicação, você recebeu uma informação dizendo que tem animais abandonados, animais que estão passando fome, que estão maltratados. Como é que você se sente quando você vê um animal abandonado? E aí vocês ficaram também de desenhar. E a última, alguém te fez algo que você não gosta. Alguém fez alguma coisa com você que você não gostou. Pode ser uma palavra, ou uma certa brincadeira, ou algum comentário que a pessoa fez, algo que foi desagradável, qualquer coisa. Uma pessoa fez e você não gostou daquilo. Como é que você se sente? E vocês desenharam também aí nesse espaço. Eu recebi de alguns alunos essa tarefa de casa e os desenhos ficaram muito lindos, como sempre. Essa turma do segundo ano sempre capricha nos desenhos. Eu amo quando vocês mandam para mim os desenhos, acho muito bonitos, eu fico muito agradecida porque vocês estão compartilhando a foto da tarefa de casa. E se você não mandou ainda, mande, que eu sempre vou fazer correções e dar orientações caso seja necessário. Ok, turminha? Nossa aula da semana passada foi sobre sentimentos, emoções, falamos sobre as expressões faciais, inclusive eu trouxe vários emojis para a nossa aula, de expressões faciais que nós fazemos em diferentes situações. Quando estamos tristes, alegres, quando estamos com raiva, quando algo muito legal acontece, quando você está muito feliz, quando você está triste. Então, a gente faz expressões faciais o tempo todo, enquanto estamos conversando com alguém e até quando a gente está assistindo um desenho lá concentrado, nós também fazemos expressões faciais. E aí nós falamos sobre vários tipos de sentimentos, alguns sentimentos que são bons e outros nem tanto, algumas coisas que são positivas e outras coisas que são negativas, mas as emoções elas nos acompanham a vida toda. Desde o útero até o último momento de vida nós temos emoções. A gente passa por diversas emoções. Vários sentimentos nós temos. O importante, o ideal é que nós possamos saber lidar com esses sentimentos. Mesmo quando esses sentimentos nos causam tristeza ou raiva, é importante também saber lidar com cada um deles. Procurar ajuda, pedir ajuda a algum adulto se você estiver
sentindo alguma dificuldade em alguma coisa, se alguma coisa está lhe incomodando, se você não está se sentindo bem, se algo está sendo desagradável, conte para uma pessoa que você confia, algum parente seu, até um professor também, uma pessoa que você confia. Então, conte para alguém da sua confiança, certo? E essa pessoa poderá lhe ajudar. E na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que está bastante atual nos noticiários. E qual será esse tema? Nós vamos falar sobre preconceito. Isso mesmo. O preconceito, ele existe, infelizmente, em tudo que é lugar do mundo. Mas não é apenas preconceito pela cor da pele. Existem preconceitos para várias coisas e as pessoas têm, infelizmente. Mas nós vamos ver algumas definições sobre o que é preconceito. Preconceito é um pré, alguma coisa que aconteceu antes. Conceito. A palavra preconceito, de acordo com o dicionário, ela tem algumas definições. E se você procurar a palavra preconceito, você vai encontrar algumas definições sobre o que é isto. Preconceito é um substantivo, certo? Masculino, que pode significar qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ou então sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta por meio, ou seja, intolerância. O preconceito, ele também é um sentimento, mas ele não é um sentimento positivo. Não, é negativo. É algo ruim que, infelizmente, as pessoas têm. E o preconceito, ele tem diversos tipos, vários. O preconceito trata-se de um conceito associado à discriminação e às diferenças que existem no mundo. Preconceito muitas vezes se dá porque as pessoas não aceitam que outras pessoas são diferentes dela. Por exemplo, pessoas negras sofrem preconceito racial, simplesmente porque têm a pele escura. Como se isso definisse o caráter de alguém. Muito pelo contrário. Cor da pele não define caráter. Cor da pele não significa se uma pessoa é boa ou má. A cor da pele não define se essa pessoa é um bom cidadão ou uma pessoa ruim, uma pessoa que faz coisas ruins para outras pessoas. A cor da pele, ela não tem esse tipo de significado, muito pelo contrário. As pessoas negras aqui no Brasil, elas são a maioria. A maioria da população aqui no Brasil é composta de pessoas negras. Afinal de contas, ocorreu a miscigenação desde a época em que os africanos foram trazidos aqui para o Brasil e acabou se misturando com os europeus e também com os indígenas. E por causa dessa miscigenação, não tem como uma pessoa afirmar que ela não tem ascendência nem negra nem indígena. Pelo contrário, ela tem sim. Todo brasileiro tem ascendência. Mesmo que seja 5% de todo o seu DNA, a gente tem uma miscigenação. Mesmo que a pessoa seja branca, de pele clara, de olhos claros, todos os brasileiros são miscigenados. Eles são a mistura dessas três etnias, que são o negro, o branco e o indígena. Os preconceituosos atribuem um juízo de valor sobre determinado aspecto, seja a classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele, dentre outros. A pessoa que é preconceituosa, ela não aceita que outra pessoa seja diferente dela. Tem gente que tem preconceito com pessoas que pintam o cabelo de cor diferente, ou que usam o cabelo diferente, um penteado, ou a forma de cortar. Tem gente que tem preconceito com pessoas que usam tatuagem. Tem gente que tem preconceito com pessoas gordas. Tem gente que tem preconceito com mulheres. Tem gente que tem preconceito com idosos e por aí vai. Existem preconceito, inclusive, até com pessoas que usam óculos, porque são diferentes.
As pessoas não são iguais e se todo ser humano conseguir compreender que as diferenças existem e que isso não define caráter de ninguém, nós vamos nos respeitar, porque é uma das coisas que mais a gente precisa, é respeitar o outro. O outro significa as outras pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas independente da classe social, ou seja, se essa pessoa é rica ou pobre. Tem gente que tem preconceito, inclusive, com os pobres, porque andam com roupa barata ou porque andam na rua descalços. Tem pessoas que são preconceituosas, não querem chegar perto porque acham que essa pessoa vai fazer mal a ela. Ou então tem preconceito com pessoas obesas, ficam rindo da pessoa, falando coisas feias, coisas desagradáveis e tudo isso é preconceito. Inclusive aqui no Brasil, o preconceito racial é crime. E isso é crime. Uma pessoa que cometer racismo, de qualquer forma que for, com palavras, gesticulando ou inclusive utilizando a internet, que é um mecanismo de comunicação, é um meio de comunicação de massa, onde você pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Pessoas que utilizam a internet para ficar falando mal de pessoas que são diferentes dela, especialmente pessoas negras, se falar qualquer coisa discriminando essa pessoa, falando mal dessa pessoa, isso é no Brasil crime e essa pessoa poderá ser presa. É isso que pode acontecer. Mas vamos ver agora alguns tipos de preconceito que existem. Existem diversos tipos de preconceito, por exemplo, contra mulheres. Aqui no Brasil, existem sim preconceito contra mulheres, é o chamado de machismo. Você deve ter escutado seus familiares conversando sobre isso. Existem também os preconceitos contra judeus, pessoas que têm religião diferente de uma certa quantidade, mesmo que seja maioria ou minoria. Mas existem preconceito contra as religiões. Contra os judeus se chama antissemitismo. É uma palavra um pouquinho diferente que a gente não costuma usar. Mas é o preconceito contra judeus, que têm uma religião diferente, onde os judeus têm uma certa crença que os cristãos não têm. Mas tem gente que tem preconceito, inclusive, com eles. Ou então com as pessoas que são deficientes físicas, aquelas que utilizam cadeiras de roda ou andam com muletas. Tem pessoas que têm preconceito também com elas. Ou então até com a aparência. Se a pessoa for magra demais, o que ela julga ser magra demais, ou se a pessoa for gorda, ou se a pessoa usar óculos, ou se a pessoa gosta de andar com roupas diferentes. Tem gente que tem preconceito, inclusive, até com isso. Se incomodam tanto com a vida das pessoas. Isso é uma coisa que a gente não deveria ter. Cada um que tem que cuidar de sua vida, de ser melhor do que no outro dia, de poder ajudar as outras pessoas. É o que mais a gente deve fazer nesse mundo. É ajudar a quem precisa e não ficar com preconceito contra elas. Existem também pessoas que têm preconceito contra o peso de outras, como eu expliquei. Existem pessoas que têm preconceito, inclusive, contra nós que somos nordestinos, que julgam que são pessoas preguiçosas, que não gostam de trabalhar, que é como se aqui o Nordeste fosse uma região onde só tem seca. Tem gente de todo o mundo que quer vir passar as férias aqui, pois nós, aqui do Nordeste, temos as praias mais lindas do mundo. Muito lindas as praias daqui, mas infelizmente tem gente que tem preconceito até conosco, com o nosso sotaque que é diferente. Que às vezes a gente fala um pouco arrastado, é diferente, mas tem gente que tem preconceito também com esses. Tem gente que tem preconceito com a população negra também, com os LGBTs também, existem pessoas que têm preconceito, mas isso deve ser combatido diariamente. A gente não deve alimentar esse tipo de sentimento, porque as diferenças existem e elas precisam ser respeitadas. Cada pessoa, cada ser humano tem que ser respeitado, independentemente da vida que essa pessoa tenha. Ela não está fazendo mal a ninguém? Devemos respeitá-la. Inclusive as religiões de matriz africana, que eu inclusive conversei numa aula de história sobre isso, essas religiões também sofrem muito preconceito. As pessoas não conhecem,
não sabem sobre essa religião e acabam tendo preconceitos contra os deuses que essas pessoas adoram e quem a gente é para dizer que essa religião é certa ou errada. A gente não deve dizer que uma religião é errada ou que que a sua religião é certa e que da outra pessoa é errada. Não mesmo. Isso é preconceito. Note que o preconceito é um conceito criado e muitas vezes está associado aos rótulos ou estereótipos que se desenvolveram na sociedade. Estereótipos são coisas criadas pelas pessoas para definir o que significa beleza. Como se todo mundo que fosse bonito tem que ter a pele clara, cabelo liso, olhos claros, não pode ter sardas, tem que ser magro. Não! A beleza ela está em todas as pessoas. Existe beleza em todo canto. A beleza está nos olhos de quem vê. Você, aluno, você é lindo, você é linda do jeitinho que você é. Com seu cabelo cacheado, com seu cabelo crespo, com seu cabelo liso, com seus olhos escuros ou olhos claros, pele escura ou pele clara, do jeitinho que você é lindo. Você, menina, é linda. Vocês são príncipes e princesas muito amados pelos seus pais, muito amados pelos seus professores e você é lindo. Nunca deixe jamais ninguém dizer que você é o contrário. Você é lindo, você é linda do jeitinho que você é. Mas conversando um pouco mais sobre esse assunto, existe também um preconceito chamado de bullying. Você já deve também ter conhecimento sobre isso. O bullying ou cyberbullying são tipos de preconceito que foram cunhados atualmente para designar as torturas física e verbal contra uma pessoa, seja de maneira real ou virtual. Esse tipo de preconceito são pessoas que utilizam de palavras para falar mal de alguém, colocando apelidos, fazendo brincadeiras de mau gosto, desrespeitando essa pessoa, seja real, na vida real, ou então virtual, através de redes sociais, através de outros sites. E as pessoas utilizam isso para ficar falando mal das pessoas. E isso também é crime. Na internet, ficar com esse tipo de postura, com esse tipo de comportamento, isso também é crime. Não é legal a pessoa cometer bullying com ninguém. O que nós devemos é respeitar a cada um, a cada amiguinho, com o gosto que ele tem, com as suas preferências, com o corte de cabelo que ele usa, com a cor do cabelo dele. Pode ser um cabelo azul, verde, o cabelo é dele ou dela, então a gente tem que respeitar. Não ficar falando mal de ninguém, porque se a gente não quer que as pessoas falem mal da gente, então a gente não tem que ficar falando mal das pessoas. Isso não é nem um pouco legal de ser feito. Então nós devemos sempre respeitar os nossos amigos, primos, parentes, professores, funcionários da escola, as pessoas da sua igreja, da sua rua, pessoas desconhecidas também que passam na rua. Então devemos ter sempre respeito por cada uma delas. O preconceito racial é aquele associado à etnia, raça ou aspectos físicos. Por exemplo, o racismo, que eu expliquei que aqui no Brasil racismo é crime. É crime. E, infelizmente, as pessoas negras aqui do Brasil, falando aqui do Brasil porque é o nosso país, elas sofrem sim muito preconceito. Tem gente que muda de calçada porque viu uma pessoa negra passando na rua. Mas existe também o preconceito social, associado à classe social e definido pelo status de determinados indivíduos. O preconceito social geralmente ocorre entre dois grupos principais, os ricos e os pobres. Existem pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e acham que são melhores do que quem não tem. Muito pelo contrário, todos nós perante Deus nós somos iguais. Todos nós vamos parar no mesmo lugar. Então todos nós somos pó. E ao pó nós tornaremos. Mas aí, esse preconceito social, ele existe contra as classes sociais. Existem pessoas que acham que só porque fazem uma faculdade, ou porque têm um carro, ou uma casa bonita, e se acham melhores do que outras. Isso é preconceito também, isso não é nem um pouco legal.
E agora falando sobre preconceito cultural. Essa forma de preconceito ela é associada às diferenças culturais, como, por exemplo, a xenofobia. O que é xenofobia? É uma aversão aos estrangeiros, que surge geralmente por diversos fatores históricos, culturais e religiosos. Pessoas que têm preconceito com religião, com culturas diferentes, especialmente as de matriz africana. As religiões, como eu expliquei, como o candomblé, a umbanda, como eles fazem os cultos ou rituais, por exemplo, para Iemanjá. Tem muita gente que tem preconceito com isso, nem conhece, nem sabe como é e acaba tendo preconceito porque escutou alguém falando. Mas antes de nós termos uma postura diante de tal religião ou de uma opinião, a gente precisa primeiro conhecer, certo? Muito bem, minha gente. E aí nós conversamos um pouco mais sobre o que é preconceito e nós vimos que não é nem um pouco legal isso. Não é. Nunca mesmo. O preconceito ele existe sim, ele deve ser combatido sempre. O respeito às diferenças. E agora que nós conversamos um pouco mais sobre este assunto, que vocês também já têm um certo conhecimento, eu peço agora que vocês peguem o caderno. Pode ser o seu caderno separado de ética, caso você tenha, ou então pega o caderno de história, onde você pode dividir as disciplinas sem problema. E agora vamos copiar uma atividade de classe, certo? Vamos preparar o cabeçalho, colocando a data de hoje, que é 25/11, e vocês vão colocar aluno, pular uma linha, tarefa de classe, é de classe, certo? Vai pular uma linha e colocar o primeiro quesito. O primeiro quesito você vai escrever. Copie o texto abaixo. 2 pontos. Malika. Pula uma linha e você vai escrever esse texto. Menina Malika. Doce princesa. Pele marrom, encanto e beleza. Pule uma linha. Sonha com um mundo sem preconceito, amizades de luz, amor e respeito. Ponto de exclamação, pule uma linha e escreva Isabel Cristina Silveira Soares, que é a autora deste texto. E esse texto está falando sobre uma menina chamada Malika. E vocês vão agora copiar algumas perguntinhas de acordo com esse texto. Você vai responder essas perguntas de acordo com o texto. Questão 2. O que você acha que significa Malika? Ponto de interrogação. Pule uma linha. Bravo como um leão. Você vai abrir parênteses e escrever. Doce princesa ou felicidade. Você vai marcar um X na resposta certa de acordo com o que você acha, de acordo com o que o texto mostra. Pule uma linha. Terceiro. Qual a origem do nome de Malika? Pule 2 linhas. Quarto. Descreva com suas palavras como é a criança do texto. Ponto. E agora que vocês terminaram de copiar, nós vamos responder juntos. Você vai pausar o vídeo, vai copiar as perguntas bem direitinho, bem lindo, caprichando nessa letra, pulando linha adequadamente para deixar a sua tarefa organizada e nós vamos responder. O primeiro quesito, vocês copiaram um texto que ele tem o título de Malika. Malika é o nome de uma criança. O que você acha que significa Malika? Ela quer dizer o quê? Bravo como um leão, doce princesa ou felicidade. De acordo com o texto, está dizendo o quê? Que Malika é o quê? Uma doce princesa. Então, vocês marcaram um X na alternativa que está escrito doce princesa. O terceiro, qual a origem do nome de Malika? Você sabe qual é a origem desse nome?
Malika é um nome de origem africana. Isso mesmo. Este nome veio lá da África, que fala sobre essa menina chamada de Malika. No quarto quesito, descreva com suas palavras como é a criança do texto. Como você imagina que Malika é? No texto tem dizendo algumas características dela e você vai colocar como você acha que Malika é. Qual será a cor dos olhos dela? Qual é a cor da pele dela? Como será o cabelo de Malika? Será que ela tem um cabelo enroladinho? Será que ela tem um cabelo cacheado? Será que ela tem um cabelo crespo? Como será que é o nariz de Malika? Qual será o tamanho dela? Qual é a idade de Malika? Você vai construir um pequeno texto colocando as informações como você acha que Malika é. É uma resposta pessoal. Você pode, por exemplo, colocar que ela está dizendo aqui no texto que ela tem a pele marrom. Você pode colocar que ela tem o cabelo cacheado, se você imagina que ela é assim, com os olhos pretos, que ela tem 1 metro de altura, 1,30 m de altura, que ela tem 7, 8 anos de idade, que ela veio da África, ou que ela mora na África. Então, você vai construir um pequeno texto com essas características de Malika, certo? Comece com letra maiúscula e encerre com ponto final. E essa foi a atividade de classe de vocês de hoje. Copiem bem bonito, caprichado. Responda essa atividade, certo? E compartilhe também, que eu quero ver a sua opinião a respeito dessa última questão da tarefa. E agora para casa, você vai continuar, depois do seu texto, você vai pular 2 linhas e vai colocar para casa. Não vai precisar copiar o cabeçalho novamente não, tá certo? Embaixo você coloca para casa 2 pontos. Converse com seus familiares e escreva o que pode ser feito para combater o preconceito. Ponto. Você vai conversar com seus familiares, com seus parentes, com as pessoas que moram com você e o que é que eles acham sobre o preconceito. O que é que nós podemos fazer para combater o preconceito? Você vai colocar essa resposta, conversar com a sua família, coloque o pequeno texto também, 1 frase, 2 frases, e aí você também vai compartilhar comigo que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Combinado, minha gente? Eu vou ficando por aqui, que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo restante de semana e nos veremos na próxima aula. Amanhã será quinta-feira e nós teremos aula sobre história. Na semana passada, no dia 20 de novembro, na sexta-feira, foi o Dia da Consciência Negra. Como nós conversamos na aula de história sobre o Dia da Bandeira, essa data comemorativa nós conversaremos amanhã, pois hoje falamos sobre preconceito e amanhã falaremos sobre o Dia da Consciência Negra, porque esse dia ele precisa ser falado, combatido o preconceito todos os dias. Então, não precisa esperar o próximo ano para a gente falar sobre isso. Então, na próxima aula, amanhã, na nossa próxima aula de história, nós conversaremos sobre o Dia da Consciência Negra. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo, segundo ano, e até amanhã. Tchau, tchau.